Apocalipse, capítulo 4. O título da mensagem é Seja Grato. Eu vou ler aqui para poder andar mais rápido, porque também é mais claro para mim. Depois dessas coisas, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta, ao falar comigo, disse: suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei no espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto a uma pedra de jaspe e ao sardônio. E ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono, à volta do trono, havia também 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, e o segundo semelhante a um novilho, e o terceiro tinha o rosto semelhante ao do ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, naquele que era, que é e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que estava sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Eu quero falar sobre uma gratidão de uma adoração. Amados, eu não sei o quanto tempo leva uma adoração na eternidade, até porque quando nós entramos numa eternidade, nós não temos uma dimensão de adoração, porque nós transcendemos o temporal. Então nós transcendemos a temporalidade, saímos do Cronos e entramos no Kairos. Logo depois que nós entramos no Kairos, então nós não temos como medir esse tempo. O tempo de 365 dias e 6 horas, 24 horas, não tem como medir. Mas sabemos que é um tempo infinito de adoração. Não é que eu vou estar orando ou adorando o tempo todo, mas o meu espírito vai estar conectado em adoração o tempo todo. Se vai ter árvore da vida na eternidade, então se tem árvore da vida que tem 12 frutos, então o fruto é para comer, concorda? Então nós vamos comer, vamos ter um corpo, vamos ser ressuscitados, glorificados. Então, mas o nosso espírito vai estar conectado com o trono em adoração o tempo todo. Agora, o que é de fato uma adoração? Alguém aqui sabe o que é uma adoração? Uma adoração é cantar. Uma adoração, o que é de fato uma adoração? Uma adoração é você estar ligado e sabendo o que você está adorando. Imagina, se você está com as mãos levantadas e alguém aqui está falando algo e você levanta a mão para adorar e não tem noção de quem você está adorando, você é um ativista religioso. Você não sabe nem o que você está fazendo. Agora imagina que você eleva os teus pensamentos a quem você está adorando e reflete sobre o que você está fazendo. Então agora, nesse exato momento, você está dando uma adoração com a sua razão, como o apóstolo Paulo disse, oferecendo culto racional, e você também está expressando com o seu corpo, você está adorando. Também isso é uma adoração. Mas muito mais do que uma adoração misturada com o louvor, é uma adoração de um reconhecimento. Por exemplo,
Vocês vão entender. Imagina que eu estou na fila do banco e eu vejo alguém deixar um dinheiro cair. E eu devolvo o dinheiro para essa pessoa. É uma adoração. Por que é uma adoração a Deus? Porque eu entreguei. Eu entreguei esse dinheiro porque eu sou honesto o suficiente para entregar esse dinheiro? Não. Eu tenho um senso de justiça, que existe um Deus que vai me julgar e que está me olhando ali para me contemplar. Não para me julgar, mas simplesmente porque Ele está comigo. Eu tenho a percepção disso. Então isso é uma adoração. Eu expressei uma adoração com a minha fidelidade a Ele. Imagina só que eu tenho a oportunidade de dar uma fechada no cara que me deu uma fechada lá atrás no trânsito, e eu resolvo fazer isso, manter um protocolo cristão, e não vou fazer isso, porque eu entendo que dentro do carro está o Senhor dos Exércitos comigo, então eu aplaco a minha ira ali, clamo o Senhor, mantenho o controle e expresso uma adoração. A minha vontade era para dar uma fechada nesse cara, mas eu não dei, porque eu sei que o Senhor está ali comigo no carro. Isso é uma adoração. Adoração não é expressada só pelo que eu canto, porque se fosse assim, um mudo não poderia adorar. Concorda comigo? Ou mudo surdo? Não é pelo falar, é uma atitude, existe adoração corporal. Por isso os seres viventes, eles se moviam. E quando eles falavam santo e adoravam, os 24 anciãos tinham uma outra forma de adorar. Eles se rendiam e jogavam as coroas aos pés do Senhor. Quem entende isso? Uma forma de adoração corporal. O pessoal da dança adora com o corpo. O pessoal do louvor adora cantando. Você adora levantando a mão. São adoração e louvor. Mas existe adoração quando nós adoramos com a nossa fidelidade. Quem entende isso? Agora imagina só. Algumas pessoas, erroneamente, e aí eu quero desbaratar algo para vocês, quebrar alguns conceitos que alguns têm, de lá daquela época, que ele era da igrejinha, que a avó dele, entenda, irmãos, não é um preconceito. Eu quero ser bem interpretado aqui. Eu quero ser claro para não ser mal interpretado. Porque até o óbvio tem que ser dissecado para não haver deturpação. O apóstolo disse isso. Entendendo que até 30 anos atrás, quem carregava uma Bíblia na mão, todo mundo discriminava dizendo, se é crente, porque é analfabeto. Quem se dizia inteligente se dizia ser ateu, ou um filósofo, ou no mínimo um agnóstico, indiferente com a crença. Então, se você carregava uma Bíblia, é Bíblia. Tem uma mente condicionada. Aliás, diziam que quanto maior a torre da igreja, maior a ignorância do povo. E que a religião é o ópio da sociedade e do povo. Era isso que era escrito. Então, hoje, está se levantando uma geração que quem mais consome livros e compra livros são pessoas cristãs. E eu não estou falando só de livro cristão, não. Livro científico, livro de matemática, qualquer livro. O maior comprador de livro hoje são os cristãos, que sustentam o mercado de livro. Leitores, quem entende isso? Então, esse quadro está mudando. Então, você tem uma nova consciência. A base do evangelho é a mesma, mas a sua mente hoje é muito mais renovada do que a tua avó. Quem está entendendo? Então, por exemplo, a sua avó não sabia nem ler, nem escrever direito. Ela conhecia a fé e é uma mulher fervorosa. Então, alguém perguntava para ela assim, você perguntou, vó, por que lá no céu não vai haver sofrimento? Aí a sua avó disse, não vai haver sofrimento porque a gente não vai saber quem é ninguém, meu filho. Pronto, é a resposta que ela te deu. É o que ela sabe e é o que ensinaram para ela. Você não vai saber quem você é, você vai receber um novo nome e acabou. Pronto, por isso que não vai haver sofrimento. É uma resposta muito óbvia. Claro, você associa o quê? Se não vai haver dor, então significa que eu não vou lembrar. Como é que eu vou saber de alguma coisa que existe o sofrimento ou a maldade e ainda assim vou ser feliz? As pessoas associaram a felicidade ao esquecimento. Por exemplo, eu caí de moto. Caí não, nunca caí de moto, vou cair agora. Mas exemplo, alguém caiu de moto. O Lielso caiu de moto. Pronto, o Lielso caiu. E aí caiu mesmo. E aí ele fez uma operação. Aí amanhã ele não está sentindo mais nada, está em casa, fui lá visitar ele. Amanhã ele vai olhar aquela operação e vai lembrar, foi no dia que eu caí da moto. Mas está sentindo alguma coisa? Não. Lembrei sem sentir dor. Na época sentiu dor? Senti. Então agora eu tenho que agradecer. Agradecer a quem? Agradecer a Deus pelo livramento que Ele me deu. Mas que livramento?
Léo, vamos levantar um clamor, vamos fazer um culto de ação de graça? Qual o culto, apóstolo? Para quê? Para agradecer. Agradecer o quê? O teu tombo de moto. Tombo de moto? Como que você vai ser grato por algo que você esqueceu? Irmãos, é irracional você imaginar que alguém vai ficar a eternidade gritando santo, glória, aleluia. E aí no meio ali, naquela salvação eterna, alguém vai estar do outro lado e vai falar assim, aí, você que não passou desodorante, que está com o braço levantado, vem aqui. Aqui nunca vence o desodorante, aqui é eterno, desodorante. Tu está dando glória por quê? Sei lá, porque está todo mundo dando, aleluia, glória. O único que tem glória sem vencer é o Botafogo. O nome dele é glorioso e não ganha nada. Mas todos que têm uma glória é porque venceu, quem entende? A coroa de glória. Você vai receber a coroa de glória. O que é coroa de glória? Que o apóstolo Paulo diz e também que Apocalipse diz. Guarda o que tu tens para que ninguém roube a tua coroa. Aí o cara lê isso, já olha para a mulher dele e fala, ninguém vai roubar você de mim, não é a tua esposa. A coroa é outra, mãe. Amém? Aí você é a coroa da glória. Quem entende isso? Aí você vai ganhar a coroa de glória. Quem é a coroa de glória? Os romanos, quando alguém vencia uma corrida ou vencia uma disputa olímpica, alguma coisa do grego, ele recebia uma folha de louro. Vocês já viram em desenho animado? Aquilo ali, o nome daquilo ali é chamado coroa de glória. O campeão, ele não tinha um troféu, ele recebia aquilo ali. Era uma coroa de um vencedor, de alguém que venceu. Então, tanto João como Paulo diz na corrida, ele diz, guarda o que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa. Aí então, chego lá na hora, eu recebo a coroa. Aí, a apóstolo não está coroa ainda não, tá? 5 filhos, a gente casado 18 anos. Olha aí a gata. Eu tô com cara de coroa. Outro dia eu cheguei na igreja e o pastor falou assim, que legal, eu trouxe a tua filha. Falou para mim o pastor. Aí eu venci a corrida. Aí ela vai botar a coroa de glória em mim. Fala assim, recebe a coroa de glória. Receba a coroa de glória, lindeza. Ô, delícia. Aí, olha só. Coroa de glória. Que legal. O que aconteceu? Que é isso aqui? Ah, isso aqui é porque você venceu uma corrida. Que corrida? Onde estou? Para onde vou? Irmãos. Escuta. Se você vai agradecer é porque tu lembra que tu recebeu. Quem entende isso? Ser curado não é esquecer. Ser curado é lembrar sem sentir dor. Esquecer é amnésia. Escuta, eu vou falar com base bíblica para você, tá bom? Que base bíblica, apóstolo? Moisés morreu e ele aparece 1000 anos, 2000 anos depois, lá no monte, aparece ele e Elias, e ele sabia que ele era Moisés e Elias sabia que ele era Elias. Jesus conta a história de Lázaro e o rico, que ele não conta como parábola, ele conta como história, que Lázaro diz assim, tu estava lá no banquete lá, e eu estava lá, e agora você está aí, e tem um abismo entre a gente. Ele conta a história. O rico sabia que estava no inferno e Lázaro sabia que estava no paraíso. Eu vou chegar lá no céu, eu vou olhar para o pastor Luiz e vou falar assim, que isso, hein, pastor Luiz? Tá bonitão, hein? Primeiro benefício que Deus fez na tua vida foi a salvação, foi ter te glorificado. Te livrou, hein? Aí o pastor Luiz, é mesmo, apóstolo? Digo as tuas, faço minhas palavras. Aí ele está lá. Eu vou olhar para o pastor Luiz, aí eu tenho meu irmão, o apóstolo Leonardo, tenho um laço de irmão com ele. E eu vou olhar para o pastor Luiz e vou sentir o mesmo amor que eu sinto pelo meu irmão, vou sentir pelo pastor Luiz. Vai ser um só batismo, um só amor. Só que eu vou ter consciência que o pastor Luiz era minha ovelha aqui. Que o meu irmão, ele era o meu irmão, mas o meu amor vai ser o mesmo. Quem entende isso? Irmãos, é lógico. A Bíblia diz que o reino de Davi não seria tirado.
Era uma promessa que o reino de Davi seria eterno. Então Davi vai ter consciência eterna que o Messias, que restaurou a humanidade, nasceu na descendência dele. Jesus é maior que Davi, mas Davi vai ter consciência disso. Qual o sentido de Deus nos dar galardão? Você vai receber o galardão de prata, de ouro e de bronze. Está na Bíblia. Né? Cada um vai receber o galardão segundo a tua obra. Depois que eu receber o meu galardão, eu pensar, recebi um galardão de ouro. O que é ouro mesmo? Mas recebi de ouro. É ilógico. O problema é que não vai existir egoísmo no meu coração, nem vaidade. O meu é de ouro, o teu é de prata. O teu é de bronze. Então, as pessoas, desde muitos anos, quando eles não têm a capacidade de responder algo, por exemplo, por que criança morre se não tem pecado? Ou por que coisas ruins acontecem? Deus sabe de todas as coisas, meu filho. A resposta é essa, Deus sabe de todas as coisas. Por que não tem sofrimento? Não tem sofrimento porque ninguém vai lembrar de nada, meu filho. Quem está entendendo? É a resposta mais óbvia. Quem entende isso? Então vamos lá. Imagina, se eu vou ser grato, é porque eu lembro. Por que você é grato a tudo que eu já fiz por você como pastor e como homem? Você é grato porque você tem memória, registro de memória. Então você tem uma gratidão. Você vai expressar louvor e adoração a Deus pela gratidão que você tem a mim. A adoração é para Deus. Mas essa gratidão e um coração grato expressa louvor a Deus. Quem entende isso? E você só vai ser grato por aquilo que você lembra. Amém? Você lembra um favor que alguém fez para você? Então, os 24 anciãos estavam lançando a coroa diante de Jesus, porque sabia que Jesus é o Senhor. Eu não estou falando uma heresia aqui, eu estou falando algo bíblico. A questão é que a maldade não vai entrar em mim, nem vai entrar em você. Ele não vai ter poder de penetrar em nós mais. A gente não vai ter mais um livre-arbítrio. Agora a gente está debaixo da graça eterna de Deus, a maldade não entra em mim. Então, não é a ausência de conhecimento, é a ausência da maldade em mim e do sofrimento. O sofrimento não me acessa mais. Então, eu vou conhecer o que é certo e o que é errado, sem isso me afetar. E aí eu começo a falar um pouco da palavra sobre Apocalipse, que aí expressa uma adoração. E entra um sentimento em meu coração, que eu acredito que pode entrar aí no coração de vocês. Como pode, em um momento, gente, como pode, em um momento, João está tendo uma visão na ilha de Patmos. E João, na ilha de Patmos, significa mortal. E ele está num lugar de sofrimento, não tem nem água potável, não tem nada. E ele tem que clamar por água do céu, porque deixaram ele ali para morrer. Ou então, se não chover, ele morre. E está num lugar chamado mortal, passando dificuldade. Já um senhor que espera um conforto na sua velhice e está sofrendo ali. E de repente ele tem uma visão do céu e ele vê adoração, ele vê festa no céu. Você vai ver, em outras passagens, ele vê festas no céu. Ele vê bodas, ele vê comemoração, ele vê tudo, ele está sofrendo. Talvez você pense o seguinte, João pode pensar, é muito legal, é interessante, o senhor está em festa aí, vocês estão em festa aí, porque aí não tem Covid, aí não tem inflação, aí não tem corrupção. Muito bem. Por isso está todo mundo em festa aí. Olha como é que eu estou aqui. Olha a dificuldade que eu estou passando aqui. Não é assim? Imagina só, gente. Vamos comigo, vamos raciocinar. Vamos pensar um pouco comigo. Quantos estão comigo? Diga amém. Dentro de uma visão ímpia, é claro que nós, como cristãos, vamos nos submeter a tudo. Entendemos que Deus é bondoso e maravilhoso. E mesmo que aconteça algo ruim comigo, Deus está no controle da minha vida. Eu tenho essa fé, você também, amém? Mas vamos ter uma visão de uma pessoa que seja ateu, ou de uma pessoa que eu quero muito convencer ele a se tornar um cristão. Como que eu consigo, esse homem consegue entender que existe uma tranquilidade no céu, um Deus que governa tudo, enquanto tem um sofrimento aqui? Imagina, então João está tendo uma visão de uma festa, enquanto ele está numa ilha sofrendo. Pessoas adorando, festejando, enquanto ele está em sofrimento. Há uma crise, sim ou não?
Imagina que você mora num apartamento, ou alguém mora num apartamento, e eles sejam vizinhos, ou a pessoa do andar de cima e o outro de andar de baixo, sejam vizinhos, mesmo que seja não de lado, mas um em cima do outro, de prédio durante 15 anos. Essa pessoa, por mais que ela não seja fofoqueira, não tenha interesse nenhum pela vida alheia, ele vai saber o suficiente do que está acontecendo básico na vida daquele casal. Concorda, sim ou não? Se eles brigam ou não, ou como é que é o comportamento deles com o filho, no corredor ou no elevador, sim ou não? Agora imagina se o pessoal do elevador, do andar de cima, fica sabendo que o pessoal do andar de baixo houve uma catástrofe e morreu 4 pessoas da família deles, morreu um tio, uma tia, e um filho dele ou uma filha estava lá envolvido no acidente e morreu também. Está todo mundo ali embaixo em sofrimento. Só que no andar de cima está tendo uma festa, porque os vizinhos de cima estão comemorando a graduação do filho deles, que passou na universidade. E aquela pessoa do andar de cima tem consciência do que aconteceu com a pessoa no andar de baixo. Como que pode ter uma festa no andar de cima? Ele não tem consciência do que aconteceu aqui embaixo? Como que pode estar tendo festa no céu? Eles não têm consciência do que está acontecendo aqui na terra? Então, irmãos, qualquer ímpio entra em parafuso. E eles não conseguem entender o nosso Deus. É claro que para você entender o nosso Deus, você tem que compreender Ele na Escritura, a fé. Você entrega seu coração e no relacionamento com Ele, Ele vai colocando todos os pingos nos is. Quem está entendendo? E você vai compreendendo Ele, entendendo que Ele é um Deus amoroso. Mas é muito difícil para um ímpio entender isso. O que eu quero te mostrar é que no meio da adoração existe uma terapia. A adoração, ela é terapêutica. Quando Deus diz que eu devo adorar, mesmo quando eu passo uma dificuldade, é que Deus entende que a adoração ela é terapêutica e te ajuda a suportar a luta que você está passando agora. Deus jamais mandaria você adorar em tempo de dificuldade, porque Deus, Ele tem razão, Ele é o ser mais inteligente da face da terra, do universo, Ele é o maior projetista, Ele entende isso. E se Ele está falando para você adorar no meio da dificuldade, tem muitos pontos relacionados. Primeiro que Ele confunde o inimigo, quando você adora no meio da dificuldade, o inimigo fica confuso, eu vou falar isso daqui a pouco. Segundo que Deus, Ele vai criar uma terapia em você, para poder te aliviar o teu fardo, e aglutinar honra e uma coroa de glória sobre você. Irmãos, entenda o seguinte, vamos lá. Imagina que você fica sabendo que o teu filho está no ônibus, e o ônibus bateu na Avenida Brasil, e você corre para lá, e fica sabendo que todo mundo morreu no ônibus, e tu sabe que o teu filho está naquele ônibus. Já tem uma notícia, todo mundo que está no ônibus morreu. Só que quando você chega lá, tem um sobrevivente, e esse sobrevivente justamente é o teu filho. E aí você está ali no meio, e você está morrendo de vontade de se alegrar. É proibido você se alegrar, mesmo sabendo que as outras morreram? É claro que a sua alegria vai ser comedida e moderada, porque você não é um insensato e vai respeitar a dor alheia. Quem entende isso? Mas você vai sentir uma alegria que no meio de 40 pessoas, 39 morreram e só o seu filho foi livre. A gente não pode ser hipócrita, irmão. A gente não está desprezando a dor das outras pessoas. A gente está vivendo a nossa alegria. Talvez você diga para mim assim, apóstolo, como que pode, meu apóstolo? O Senhor está falando para mim isso. O Senhor não sabe a minha dor. Eu não sei mesmo. Eu não sei. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Porque eu não conheço a tua dor, não significa que eu também não tenha dores. Uma dor é diferente da outra. Eu conversando com o pastor Elcio, eu falei, pastor Elcio, ele disse, eu nunca senti dor de ouvido. Eu falei, pastor Elcio, dor de ouvido dói muito, dói no ouvido. Eu não tenho como explicar. É algo terrível. Ele nunca sentiu. Então, porque ele nunca sentiu dor de ouvido, ele não compreende o que é dor? Talvez ele fale assim, apóstolo, eu não compreendo de dor de ouvido, mas dor de cabeça eu compreendo. De dor de dente eu compreendo. Talvez falta de ar, compreendo. Sabe, nós temos que entender
que às vezes nós olhamos a vida das pessoas e achamos, só minha vida tem problema. Cada um enfrenta uma dificuldade, mas cada um tem a sua decisão de adorar ou de ficar prostrado reclamando. Quem está ligado? Glória a Deus. Olha para o teu irmão e diga assim: hoje você tem a decisão de se alegrar no momento da dificuldade. Sabe quem é o melhor mecânico? É o Graxa. O melhor mecânico, amado, melhor mecânico é aquele que tem carro velho. Porque ele sabe a dor do outro. Mas ele precisa ter carro velho para sempre? Mas ele precisa, em alguma etapa da vida dele, ter um carro velho que ele fala: que ódio no meu coração, meu Deus do céu. Tu tá limpinho passando com a família para uma festa de casamento e a catraca para tudo. E o pior é que ele já sabe o problema. Repipoca da parafuseta. E esse problema eu só vou conseguir botar para andar se deitar debaixo do carro. Roupa limpinha. Arruma um papelão aí. Kelly. E a barriga quase não passa debaixo do carro. Graças a Deus nem me sujei a barriga. Toda preta. Vou em casa trocar de roupa. Aí para, desliga o carro, e quando tu vai ligar o carro, liga. Liga. Bateria, vou embora. Bota a mão na cabeça, no cabeçote do carro. Satangões! Eu te repreendo no nome de Jesus. Aí vai para um canto e diz assim: Senhor, foi o Senhor que me deu esse carro. O diabo do outro lado assim: fui eu. Aí agora tu tá num carro novo, acolchoado, que tu senta assim, ó. Dá nem vontade. Aquele que você troca a mulher, troca o futebol. Não trocar o futebol para ficar com a mulher, mas troca o futebol de domingo agora para lavar o carro. A placa. A roda. A mulher fica até com ciúme. Agora tu vai cuidar de um carro. Aí chega o cara com o carro que você vendeu. Pô, esse carro já foi meu, não vou nem falar que já foi meu. Aí o cara fala, pô, deu esse problema. Aí tu dá vontade de falar assim, cara, vou te dar desconto não, meu irmão. Vou te dar um crédito. Conserta 2 vezes, ganha a 3ª quebra de graça. Porque eu quero ter misericórdia da tua vida. Então o melhor mecânico é aquele que já teve carro velho. Então Deus, ele sabe que a tua dor hoje é o problema de alguém amanhã. Tu não sabe o que é quebrar um braço. Sabe? Não? Olha aqui, ó. Que isso? Quebrei em 3 lugares. E eu que estava sofrendo. Então você pode falar, quebrar o braço dói? Dói, eu já quebrei. Aí tu vai chegar e vai falar para aquela pessoa, tu pode consolar ela em cima da dor dela. Quem está entendendo? Agora tu pode passar a vida toda dizendo, olha o meu braço. Igual o pastor Tiago está cantando Blake. Amém? Quantos adoradores tem aqui? Diga, eu sou adorador. Tem uma bênção, irmãos. A pessoa, tudo tem motivo, olha para o teu irmão assim, tudo tem motivo para agradecer. Irmãos, o teu filho chato é o sonho de todo estéreo. Não aguento essas crianças. Aí tem uma mãe olhando e falando, Senhor, eu queria tanto engravidar. Ressuscita meu marido, Senhor.
A mulher só fica fértil 3 dias no mês. E nesses 3 dias, só ela está ovulando. E o homem só faz uma vez por mês. É melhor ganhar na Mega Sena e pagar um. Porque o homem não confere. Aí Deus tem que ressuscitar o morto e ainda engravidar. 2 milagres, duplo. Deus está falando. É claro que nem não é todo esse caso, né, irmão? Não é esse caso. Mas imagina só, o sonho de toda história é o filho que você tem. Tu reclama. Meu Deus, não aguento. O teu emprego chato que tu levanta às 6 horas da manhã é o sonho de todo desempregado que está botando currículo aí há 6 meses. O teu pai que toda hora te liga e fica assim, ó, esqueceu que tem pai, esqueceu que tem mãe, essa mãe chata é o sonho de todo órfão. Tomou? Olha para o teu irmão assim, graças a Deus. Vou esperar que minha mãe me ligue mais vezes. É melhor minha mãe me ligar 10 vezes por dia do que eu ficar sem ela. Uma salva de palmas, só os filhos da mãe. A sua saúde hoje é o sonho de todo mundo que está fazendo quimioterapia ou hemodiálise. Tu fala assim, eu não tenho nada. Eu lembro uma vez, irmão, que eu estava trabalhando com meu irmão e tudo estava dando errado. Naquela semana, pessoas entregou e devolveu venda, cheque voltou, tudo deu errado. Aí eu fui buscar uma mercadoria nossa na empresa, foi eu e meu irmão lá em São Cristóvão, 6 horas da noite, porque quase fechando, porque a gente estava cheio de trabalho, recebemos devolução de venda, cheque voltou. Rapaz, foi muita coisa naquela semana. E aí, naquele dia, eu fui buscar mercadoria. Na época, teve um problema lá, e a empresa deu um erro lá, tombaram, sei lá o que arrumou, a mercadoria não chegou. Eu falei para meu irmão assim, cara, não é brincadeira não. O que falta para acontecer de errado para a gente ainda? Quando nós saímos de lá, viramos a esquina, o cara veio, pau, arrebentou o carro da gente, no meio. Aí o meu irmão falou na hora para mim assim, aí o que faltava ainda? Eu lembro disso como se fosse hoje. Lá em Israel tem uma bênção chamada de a bênção do xixi. Que todo judeu, quando acorda de manhã, ele agradece a Deus com uma bênção, agradecendo a Deus por fazer xixi. Nós perguntamos para o guia lá em Israel, por que você agradece a Deus por poder fazer xixi? Ele disse, no dia que tu acordar com um canal seu entupido, você vai agradecer o resto da vida quando desentupir. Todos os seus canais estão funcionando perfeitamente. Você não agradece. No dia que ele entupir, tu vai agradecer o resto da sua vida. Toda vez que tu for urinar, tu vai lembrar, Senhor, muito obrigado, está funcionando, muito obrigado que eu posso fazer xixi. Sempre vai ter motivo para você agradecer, para você ser grato. Eu sei que o céu tem consciência que existe problema na terra, tem inflação, tem um monte de problema. Eu sei, irmãos. Mas Deus está dizendo para você, no meio do problema, adora e começa a perceber as coisas que tem de bom. Ah, esse copo aqui, apóstolo, está meio cheio ou está meio vazio? Ah, está meio vazio. É porque você só olha o que está faltando, você não olha o que tem. Só olha o que está faltando. Olha o que Deus já fez na sua vida, amado. Olha o teu casamento, olha a palavra que você está recebendo, você está aqui sentado. Quantas pessoas morreram, até parentes nossos morreram, mas você está aqui. Olha quantos benefícios Deus já fez na sua vida, mas você só consegue enxergar aquilo que Deus ainda não fez. Mas Ele não fez porque não chegou o tempo ainda. Na sua vida, a sua vida vai viver 80 anos, 90 anos, não sei quanto tempo. Deus vai fazer de maneira sazonal na sua vida. Aprende a adorar. A adoração é terapêutica. Exerce a graça. Começa a exercitar a adoração. A adoração é um exercício. A gratidão é um exercício. Quanto a pessoa mais murmura e reclama das coisas, mais ela vira murmuradora e reclamadora das coisas. Quanto mais a pessoa exercita e cria uma disciplina de adoração e de gratidão, mais grata a pessoa é. Quem entende isso?
Apóstolo Paulo diz, em vez de você ficar preocupado e ansioso, não fique ansioso com nada, antes, chega diante de Deus com adoração, súplica e ação de graça. E você vai ver que a sua vida vai ser muito melhor. Você não vai desenvolver uma célula cancerígena. Você vai viver uma vida mais saudável. As pessoas vão querer andar contigo. Agora você só reclama, só vê dificuldade. Os teus filhos já não ligam mais para você. As ligações estão rareando. Ninguém mais quer ter relacionamento contigo. Ah, tá ficando velho. Não, tá chato mesmo, não dá para conversar contigo. Tu reclama, não tem um assunto. De cada 3 palavras, 2 é reclamação. Aí as pessoas se afastam mais ainda. Aí você fica mais amargo, mais ainda, e mais ainda, e mais ainda. E aí é difícil, amado. É difícil. Tu está sentindo dor de dente, mas tem gente sentindo dor de ouvido. No mundo tereis aflições, mas calma aí, gente. Eu conto sempre a história de 2 garotos que o pai veio com a caixa de presente. Para um ele deu uma bicicleta, aí um disse assim, o pessimista e o otimista. O pessimista disse, estou até vendo, vou cair e vou ralar o joelho. Eu vou acabar quebrando um braço. O meu colega tem uma bicicleta lá, ganhou a bicicleta, no outro dia quebrou o braço. Aí o pai trouxe o presente do outro, do segundo filho. Quando ele abriu a caixa, tinha um bolo de cocô de cavalo dentro da caixa. Ele olhou, ficou assim. Ele disse, pai, aonde está o pônei? Viu a diferença de um para o outro? O outro ganhou uma bicicleta, viu um bosta. O outro ganhou a bosta, viu um pônei. O problema, irmãos, é que nada, você pode pegar uma farinha de trigo e falar, sou empresário, vou vender bolinho. Tinha um camarada ali na rua que a gente vivia ali, que era o maior empresário da grama. O salgado dele, R$1. O meu filho, minha família, 8 crianças, 8 pessoas. Era R$8 só na minha família todo dia. Eu falei, um dia eu quero experimentar esse salgado. Acho que essa acabou de jogar bola na rua. Vou comer o salgado do fulano. Traz um para mim. Eu dei 10 mordidas, não achei uma carne. Eu falei, pelo menos o suco vai matar a sede e o suco vai valer. Quando eu dei uma golada, irmão, pelo amor de Deus, o suco era mais transparente do que muito crente aqui. Eu olhei, eu falei, cara, não tem açúcar, não tem sabor. E qual o sabor disso aqui? Ô, Jorge Lucas, que isso? É o melhor que tem. É R$1. É. Que acabou de jogar bola, adolescente, comeu aquela massa com água com açúcar. É uma febre. Está entendendo? Então, meu irmão, você deixa o camarada em paz. Ele está vivendo, irmão, e vem. Então, a pessoa pode pegar um pouquinho de farinha e falar assim, pronto, virei um concorrente dele, só tem farinha. Espero que ele não venha visitar hoje a igreja, ele nunca vem. Nunca mais eu falo isso, porque vai que ele venha. Eu não sou o tipo de pastor de jogar letra do altar, não. Não uso altar para isso. Ele fala assim, jogou letra para mim no dia que eu fui na igreja. Abri minha empresa. Saí de desempregado para empresário. Grande testemunho Deus fez. O quê? Estou vendendo bala house ali no posto do... Qual o nome do posto? Chimoná, não. Qual o nome daquele da beira, antes do valão ali? Perto do beco da bosta, quando vira assim. Hã? Boticá. Sou empresário. Aqui na grama tem uns nomes engraçados, irmão. Sou empresário. É empresário, porque você vai comprar 2 balinhas, vai vender outra, daqui a pouco tá. Agora aqueles caras no trem que tem extensão. Aqui tem, o almoço tem extensão, tem Kit Kat, tem não sei o que lá, tem Benjamin, tem não sei o que lá, almoço tem. E o cara é uma casa de material ambulante. Daqui a pouco ele monta a loja dele, mas é guerreiro. Ele não viu dificuldade, quem está entendendo? Agora tem crente fazendo corpo mole, pega uma caixinha e vai vender, e amanhã tu se torna um dono de casa de doce. Tu vira dono de uma casa de doce.
Você vai empreender e vai dar certo. É trabalhador. Ah, não interessa. Ah, não tem nem carne nesse salgado. Irmão, tem gente que gosta de massa. E eu vou vender para quem gosta de massa. No dia que eu tiver condições, eu boto um pouquinho mais de carne e vendo para quem gosta de carne. É mais ou menos assim. Mas eu não vou ficar parado chorando que, o coronavírus, o Lula, o Bolsonaro, não sei o que lá, o presidente é bom, o presidente é ruim. Tenho 42 anos de idade, irmão, e eu nunca vi nenhum presidente bom nessa porcaria. Eu vi pessoas prosperando com o trabalho. Eu vi aqueles que levantavam de madrugada e dormiam à tarde e enriquecer. Eu nunca vi ninguém enriquecer porque o presidente era bom ou era ruim. Porque desde que eu me conheço, Brasil é Brasil e só tem corrupção. Então as pessoas botam culpa em tudo. Se o governo mudar. Se eu ganhar um terreno. Se a lua. Se o sol. Se o quê? Se Deus transformar a tua mente. Se Deus fizer uma obra no teu coração e mudar a tua mente, você vai impactar a sociedade, vai ser um revolucionário. Se você tem um copo d'água, uma caixinha de isopor para vender água, você já vai ser um revolucionário. Eu vejo homens ímpios na linha amarela, aquele isopor, nas costas, um monte de pipoca vermelha, aquela pipoca amarrada ali, no sol quente, vendendo na luta. E o camarada às vezes nem conhece Jesus, não tem o consolo do Espírito Santo, não tem o direcionamento, não tem ninguém para aconselhar. E ainda está preocupado com o filho dele, quem é que está consolidando o filho dele em casa, se é um bandido, se não é. Você tem uma vida estruturada, é só meter a cara, o Senhor está contigo. Para que ficar reclamando? É para avançar, amado. É para avançar, é para crescer. A ordem é essa. Eu vou ficar parado para quê? Eu vou avançar. A apóstola fica braba, né? Olha para mim, que eu falei na hora da oferta. Alguém levanta para não passar vergonha sozinho. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente tem que ter dignidade. Olha para o teu irmão e diga, a gente tem que ter dignidade. De fazer votos com Deus e propósitos com Deus que mude a minha vida e não me conformar que a minha vida seja sempre a mesma. Ter um líder, ter um pastor que me confronta a crescer e avançar, porque pode extrair de mim um potencial, extrair de mim o melhor. De me ensinar a ser um homem, de ensinar a ser uma mulher, de levantar a cabeça, parar de ficar me autocomiserando, de ficar me auto-vitimizando, de ficar o tempo todo pensando no pior, no que falta. Meu Deus, está faltando, nada dá certo. Vida, azar, meu Deus. E Deus diz para você, levanta a cabeça, eu estou contigo. Eu estou contigo, tem crise sim, mas eu estou contigo. Tem dificuldade, tem sim, tem doença sim. Eu posso te curar, ou eu posso te libertar da doença, ou eu posso te dar um remédio certo, ou eu posso te ajudar a sofrer junto contigo e você suportar a dor. Não, mas adora. Louva o Senhor, levanta a cabeça. Eu tenho consciência, o céu tem consciência do que você está passando, sim. Mas o céu não vai ficar triste só porque você está triste. Não, porque o céu pode mandar recursos e restaurar a tua alegria. O céu tem recurso. Alguém pode ficar triste aí, em consideração a mim, porque eu estou triste, alguém pode ficar triste. Não, aqui não entra tristeza. Se você quiser, você pode criar a atmosfera do céu na tua casa. Que isso, gente? Pelo amor de Deus. Amém? 2 Crônicas, capítulo 20, pode abrir para mim, meu filho? Apóstolo, irmão, tu não sabe o que é ser pastor de uma igreja, não. Quantas vezes eu acordei de madrugada com o diabo agarrado no meu pescoço querendo me matar? Quem me conhece aqui? Não conto história, não sou mentiroso e não aumento as coisas, não, irmão. Porque eu não tenho necessidade disso. Eu não vou ganhar crédito, diminuir, se eu inventar uma história. Quantas vezes eu acordei de madrugada com a voz dizendo assim, eu te odeio! E eu senti meu corpo todo paralisado e gritando no meu ouvido, dizendo que me odeia.
Eu falo, eu não tenho um sentimento nenhum por você, porque se eu falar que eu tenho ódio de você, eu me torno igual a você. Então eu não tenho nenhum ódio de você, eu sou indiferente a você. Quantas guerras, quantas pelejas, minha esposa sabe. Meus filhos passam mal igual de vocês. Essa madrugada, 2 madrugadas atrás, estava de madrugada no posto com meus filhos. E oro de madrugada todo dia. A gente enfrenta a guerra. E as pessoas não têm noção. Qual é a guerra? Qual é uma guerra que um pastor, num lugar desse, numa região, numa geografia como essa, enfrenta? Você tem noção? Se você se levanta e tenta ser crente, tenta largar de fumar, tenta largar de beber, já tem centenas de demônios querendo te levar para o mundo. Imagina uma quantidade de vidas dessa e tantas outras, e células de responsabilidade em cima de mim. Quanto eu sou pressionado de todos os lados. E alguém chega para mim, apóstolo, ficou sabendo que teve uma pessoa falando mal do Senhor? Eu sei que fulano falou, eu sei que Beltrano falou. Mas deixa eu te contar, teve 3 pessoas essa semana, um me trouxe o presente, outro trouxe a bio, que ele colheu do pé da minha casa e trouxe para mim. Teve outro que fez um bolo para mim. Teve outro que passou no shopping, viu uma blusa e trouxe presente para mim. Teve outro que fez uma carta, que não tinha dinheiro, que catou limão. Tem uma ovelha aqui que ele fala, se faltar limão, pega no meu quintal, tá? E aí pega limãozinho, colhe lá, e leva lá em casa na sacolinha e fala, limão, apóstolo. Tem gente que fala mal de mim, mas tem gente que cata um limão, e limão eu tenho espinho, né, filho? Fura o braço lá, para colher um limão e trazer para mim. Isso é carinho, isso é amor. Então eu prefiro olhar para quem me ama do que quem é indiferente a mim. Eu não vou olhar para o que está me fazendo mal, eu vou olhar para o que está me fazendo bem. Porque eu só vou agregar amargura no meu coração. E o diabo quer me parar, quem entende isso? E uma obra não pode parar. Nada pode parar você. E a adoração te blinda. Apóstolo, estou pensando em desistir. Aí vem um discípulo, eu estou pensando em desistir. O outro diz, eu estou pensando em desistir. Aí eu levanto a cabeça. Eu vejo que tem 10 dizendo, apóstolo, vamos tomar conta desse bairro todo, vamos ganhar almas, vamos. Então vamos olhar para quem está fluindo. E aquele que está desistindo, eu vou orar por ele. Eu tenho motivos para agradecer. Olha ao redor e se alegra. Amém? Só quem é grato, dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Olha só que eu estou partindo para o final. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria. E eis que eles já estão em Azazon Tamar, que é em Guede. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. Josafá teve o quê? Diga, medo. Tinha uma música ímpia. É porque a gente é crente, irmão, a gente não pode ouvir música secular. Fecha teus ouvidos. Só o refrão, tá? Que dizia assim, ei, medo, eu não te escuto mais. Você vai se converter, crente. Sabe o que a gente tem que fazer às vezes? A gente tem que olhar e dizer, medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Assinado, Josafá. Ó. Então Josafá teve medo. E o que ele fez? Decidiu buscar o Senhor. E proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá, de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse, ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão não está a força e o poder?
e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores dessa terra diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Não. Calma aí. Pode deixar aí. Ele diz assim, na oração dele, oração de clamor, de adoração e consciente. Eu vou te adorar com a minha oração. Eu vou te exaltar, porque eu estou com medo. Mas eu quero te lembrar, o Senhor prometeu para Abraão que essa terra seria nossa. E Abraão é teu amigo. Só não prometeu para qualquer um, não. Só prometeu para o teu amigo. E se eles entrarem aqui e tomar essa terra, o Senhor está quebrando a promessa que o Senhor fez para o teu amigo. Eu nem sei qual é o nível de consideração que o Senhor tem comigo. Mas eu quero te lembrar, essa terra é promessa do teu amigo. Quem conhece a história de que quando eu era garoto eu apanhava de todo mundo, até que Deus falou, usa o teu cérebro, cara. Aí eu fiz amizade com o cara mais forte do bairro. Ganhei ele, só no chaveco. Aí, é o cara, meu irmão. Aí, ninguém joga bola igual tu. Aí, pá, mãe, faz um mocotó para comer lá em casa. Ó, desse tamanhozinho, magrelinho, só na influência. Ninguém mais me bateu. Ninguém toca no Davi. Peguei o irmão dele, ó, pum, escapelei o irmão dele, a mãe dele. Tu vai deixar batendo no teu irmão? Ele é meu amigo. Ele apanhou. No outro dia ele falou para mim, poxa, Davi, faz o favor para mim, cara. Não bate no meu irmão mais não. Toda vez que tu bate no meu irmão, minha mãe bate em você. Então tu vai continuar apanhando da tua mãe, porque eu vou continuar batendo no teu irmão. Teu irmão é folgado. Olha o nível de amizade. Então, ninguém encosta em mim, não. Quando você sabe de quem você é amigo, irmão, quem está entendendo? Ninguém toca em você. Aleluia, salve de palmas para o Senhor Jesus. Eles têm morado nela e nela edificaram o santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo e clamamos a ti na nossa angústia e tu ouvirás e livrarás. E agora eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Ser, cujas terras não permitistes a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que eles estão nos recompensando assim. Então, vindo para nos expulsar da sua propriedade, que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, como as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor vem sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Jaziel disse, escutem com atenção, todos Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, assim diz o Senhor, não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois essa batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles. Eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Neste encontro, vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem preparados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará. Ó Judá e Jerusalém, não tenham medo nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Os levitas dos filhos de Catitas e dos Coraitas se levantaram para louvar o Senhor, o Deus de Israel, em voz bem alta. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa.
Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creem no Senhor, o seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos teus profetas e do Senhor, e vocês serão bem-sucedidos. Depois de aconselhar com o povo, Josafá designou o que deveriam contar ao Senhor. Vestido de ornamentos sagrados e marchando frente do exército, deveriam louvar a Deus, dizendo: deem graça ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte de Seir, que vieram contra Judá e foram derrotados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de Seir para os destruir e exterminar. E quando eles tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram e destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram a um lugar alto de onde se pôde olhar para o deserto, procuraram ver a multidão, e eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão, não havia nenhum sobrevivente. Josafá e o seu povo foram saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundâncias, objetos preciosos. Pegaram para si mais do que podiam levar. Gastaram 3 dias para saquear o despojo de tanto que havia. No 4º dia eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso aquele lugar é chamado de Vale de Beraca até o dia de hoje. Então todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá à frente deles. Voltaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor lhe tinha dado grande alegria com a vitória sobre os seus inimigos. O Vale de Beraca significa Vale da Decisão. Não é o Vale da Decisão. Não é o vale da decisão que eu tomo de seguir a Deus ou não. É o vale da decisão em que o dia, que é chamado de Vale do Senhor, é o dia em que o Senhor vai julgar quem fez mal contra mim. Não é eu que tenho que me defender do que as pessoas fazem contra mim. Não é eu que tenho que me defender da injustiça. Deus disse: a vingança pertence ao Senhor, assim diz o Senhor, a vingança pertence a Deus e não ao homem, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Eu tenho que confiar. Josafá estava passando por uma guerra. Amado, escuta só. Se você ler a Bíblia de maneira filosófica, eu estou terminando. Ministério de Louvor, pode subir. Se você entenda, deixa, criança, gente. Criança. Escute. Preste atenção, se você olha a Bíblia de maneira filosófica e olha como um gibi, você não vai ver milagre. Mas Josafá é um ser humano como eu, é um Josafá como cada um, é um homem como cada um de nós, cheio de sofrimento. Ele estava passando uma luta incessante, é uma luta sem trégua. Sabe o que é uma luta sem trégua? Eu vou explicar para você o que é uma luta sem trégua, que não te deixa pegar fôlego. Quando eu era garoto, eu vi herói de guerra. Tinha heróis da Segunda Guerra que eram já idosos, avós de amigos meus, homens que foram para a guerra. Hoje não tem mais heróis de guerra. Se tiver um vivo aí, eu acho que nem sei que se tem. Mas não, se tem 1 ou 2, e comemoro. Mas tinha muitos quando eu era garoto. Porque eu nasci em 1979, então 80 e pouco, 87, tinha um senhor chamado Seu Temisto, que o filho dele, Temistinho, que era Temisto também, Temisto gritava na rua assim, ó, uma vez Temisto pegou arma, pegou um monte de coisa e falou: cara, vocês estão malucos? Soltavam bomba na porta da casa do pai dele e disse: pô, tu não sabe que o meu pai é herói de guerra? Pô? Tu sabe que meu pai está neurótico com guerra? Toda vez que estuda cabeção de nego ou barulho, ele se joga no chão, ele começa a gritar, ele entra em crise. Pô, respeita, cara. O cara defendeu a pátria, respeita os outros. Não solta bomba perto da minha casa, não. E ele ficava revoltado, porque o coroa começava a gritar, ele pulava no chão, no sofá, entrava em neurose, ele estava perfeito. Mas se estourasse uma bomba, ele pulava no chão, ele se escondia, porque ele enfrentou uma guerra. A Segunda Guerra Mundial foi uma guerra sem trégua. Eles dormiam de madrugada com barulho de bomba, pau, pau, e poderia cair em cima deles ou não.
Não tinha uma trégua, não tinha um horário para combater, não tinha encontro marcado igual tu vê em filme. O ataque era de madrugada, era de manhã, era de tarde, era o tempo todo, era bomba, pá, 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 pá. Era bomba o tempo todo, não tinha um momento. O tempo todo morria gente, o tempo todo estava sempre gente morrendo. Não tinha uma trégua. E isso, irmão, traz um desgaste. Uma guerra sem trégua traz um desgaste. Porque você não sabe, meu Deus, quando vai terminar? Por exemplo, está tendo guerra na Rússia contra a Ucrânia. Mas é uma guerra que tem trégua. Eles atacam hoje, daqui a pouco eles vão atacar um ataque daqui a 3 dias. Daqui a pouco, amanhã à tarde, eles atacam. É num ponto específico, é num outro. Há um suspense, há uma dor, eu sei. Mas não é uma guerra sem trégua. Não tem bomba caindo 24 horas, cada minuto 3, 10, 20 bombas. Que você não sabe, meu Deus, caiu na casa do meu vizinho hoje. Será que amanhã não vai cair na minha? Meu Deus, é um desgaste. Josafá estava vivendo uma guerra de desgaste. Ele não tinha armamento. Os inimigos deles estavam vindo irmãos, com bombas e armas nucleares. E eles estavam vindo com canivete. Era mais ou menos assim a guerra de Amon. E os pessoais do Monte de Seir eram os inimigos mais ou menos assim. Era a guerra dos Estados Unidos, da Rússia, juntando com o Japão contra o Brasil. Era um massacre. Alta tecnologia, eles tinham tudo. Israel não tinha nada. Judá era só uma tribo que permaneceu, a tribo de Judá. Não era Israel, era a tribo de Judá, uma tribo. Que é Benjamim e Jerusalém. Pelo amor de Deus. Então ele se viu como impossibilitado, desgastado. Ele disse, vocês vão acabar com a gente. O que ele fez? Deus deu orientação. Não pega nem numa faca, não pega em nada, porque não vai dar efeito. Vocês vão ver a glória do Senhor hoje. Coloca os levitas na frente, coloca as pessoas vestidas de adoração na frente, vá tocando, vá glorificando, vá. E Josafá levantou a voz e disse, ei povo de Judá, crê em Deus e estareis seguro, e crê nos seus profetas e prosperareis. Hoje ainda você vai ver o livramento do Senhor, e ali ele vê a mão do Senhor, e Deus dá estratégia, não só dá a palavra, mas dá estratégia. Ele diz, vai pelo monte de Ziz, porque eu vou confundir eles. E eles atacaram, se juntaram, Moabe e Amon, e mataram o povo de Seir, que era o mais forte. Depois, a Bíblia diz que Deus confundiu eles, e Amon e Moabe se mataram, um ou outro, eles se mataram. E quando Israel chegou, só tinha cadáver. Eles ficaram 3 dias catando despojo e não conseguiam carregar. Sabe o que é despojo? A arma do inimigo, o ouro do inimigo, a espada do inimigo, a armadura do inimigo, o relógio, o dinheiro que está no bolso, a pulseira, tudo é despojo. Quando tu enfrenta uma guerra, tu tem direito ao despojo. Se a guerra é grande, maior é o despojo. Então, se você está passando uma luta, adora o Senhor, porque você vai passar anos da sua vida só colhendo o despojo.